vai nos acompanhar pela internet também, seja muito bem-vindo. Deus fala ao seu coração também por meio da palavra dele. Nossas crianças até 10 anos, acompanhe a professora Jéssica. Os meninos até 10 anos, acompanhe a professora Jéssica. Os irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículos de número 14 a 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos dizer assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez, meus amados. Vamos orar com Deus. Grandioso Deus, suplicamos a Ti nesta noite, mais uma vez, fala conosco através da Tua palavra. Abra-nos o entendimento, para que compreendamos as verdades santas aqui contidas. Deus, transforma-nos, molda-nos, resgata nossos corações presos, entediados, enfraquecidos, tristes por causa do pecado. Arranca de dentro dos nossos corações os vícios dos mais variados. Arranca, Senhor, e transforma-nos conforme a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, nesta noite eu irei fazer como os médicos fazem. Eu irei pedir licença a vocês, meus irmãos, para lhes tocar. Só que o toque que irei fazer será com o bisturi da palavra de Deus, e a incisão será feita pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Irei tocar em suas feridas. Isso irá doer, arder, e gerará em você um incômodo em sua alma. Mas ao final, arrancaremos de dentro do seu coração as doenças e as misérias que aí residem. Poderá ser que após esse tratamento intensivo de hoje, seja necessário mais alguns encontros. Eu estou disposto a caminhar com você por mais algum tempo, até que arranquemos todas as raízes que hoje residem em seu coração, raízes más. Avisa aos irmãos que o tratamento perdurará. Até quando, pastor? Até a vinda de Jesus Cristo. Porque o nome desse tratamento é santificação. Ele vai até a vinda de Jesus Cristo.
Sem esse processo, nenhum de nós iremos habitar no céu. Sem esse tratamento da santificação, nenhum de nós que estamos aqui iremos habitar no céu. Dito isso, vamos para a mesa de cirurgia. Então, vamos deixar o Senhor Jesus Cristo trabalhar como um bom médico que Ele é. Ele diz que Ele é o médico dos médicos. Mas antes de iniciarmos então o procedimento, eu digo aos irmãos e aviso aos irmãos que não teremos anestesia, pois a inflamação que está no seu coração não permite que a anestesia chegue até lá. Então o incômodo será grande nesta noite. Será grande. Mas ao final, vocês sairão daqui tratados pela palavra do Senhor. Bem? Bom, a título de contexto então, o capítulo 7, nos primeiros 23 versículos, nos apresenta uma questão séria e muitas vezes negligenciada por aqueles que foram incumbidos de cuidar do homem. Qual é o problema sério? É que esses homens que foram incumbidos de tratar dos homens não buscam o real problema do homem no lugar certo. Qual é o lugar? O coração. Observe que no nosso tempo há desculpa das mais variadas para não se tratar o coração. Culpa-se o meio, culpa-se sociedade, culpa-se Estado, mas nunca trata-se do real problema, o coração. E o real problema nosso está no coração. Jesus Cristo, irmãos, Ele é Deus. Marcos faz questão de enfatizar isso. E como Deus, que diz a Bíblia Ele ser, e eu creio nisso, Ele conhece melhor do que ninguém o coração. E o que nós estamos chegando aqui, esses últimos versículos aqui, do capítulo 7, desse primeiro bloco, do 14 ao 23, nos mostra que Jesus Cristo conhece o coração melhor do que ninguém. Não há psicólogo, não há psiquiatra que conheça melhor o coração do ser humano do que Jesus Cristo. E esse capítulo aqui, esses primeiros versículos desse capítulo nos mostram isso. Jesus conhece o coração, porque Ele é Deus. Diz a Bíblia, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 10, que o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. O Senhor, esquadrinhar é caminhar nos mais detalhes, nas esquinas e nas quinas mais escondidas. Diz a Bíblia que o Senhor esquadrinha o coração, ou seja, Deus conhece o seu coração no mais íntimo. Deus conhece as suas lutas no mais íntimo do seu coração. Lutas que às vezes nem você mesmo conhece. Deus conhece pecados no seu coração que muitas vezes você desconhece. Não existe ninguém melhor nesse mundo do que Jesus Cristo para tratar do coração. Que se Ele conhece tão bem, e Ele conhece melhor do que Ele para tratar, não existe. Convenhamos, não existe. O texto de Marcos, então, dos versículos 1 a 23, aí do capítulo 7, nos revela isso. Nos revela isso. Dos versículos de 1 a 8, Jesus Cristo mostrou como religiões falsas são danosas ao coração do homem, pois elas impregnam no homem falsos conceitos, falsos ensinos, que desvirtuam o foco do verdadeiro ensino. Falsas religiões têm esse poder. Os versículos de 1 a 8, ele nos mostra isso. Os versículos de 9 a 13, Jesus Cristo nos mostra como a religião falsa é atroz em perverter a lei de Deus. Ela distorce tudo. Religiões falsas, elas tiram
o foco do homem na palavra do Senhor e desvirtuam isso. Jesus trata isso dos versículos 9 a 13. Mas perceba, se você voltar e ler esses 13 primeiros versículos e relembrar as pregações que eu fiz, as duas últimas, você vai ver que em nenhum momento a religião falsa tocou o problema central do ser humano: coração. Não foram, não chegaram e não desenvolveram nenhum tratamento para o coração. De maneira que, se você vive numa religião em que ela não trata do coração, há algum problema nessa religião. Porque a religião verdadeira, ela tem que tratar do coração do ser humano. Diante de tudo isso, eu quero então propor para você esse tema: religião falsa, religião verdadeira. A hipocrisia dos homens que queriam ser deuses. E pensar então nesse ponto dessa noite. A religião verdadeira mostra o real problema do homem. O coração é o centro da questão. E nós iremos então explorar os versículos de 14 a 23. A exposição dos primeiros versículos desse bloco será vista da seguinte maneira então: de 14 a 20, Jesus Cristo apresenta a sede do mal. Jesus Cristo mostra para nós o lugar dos intentos do homem, coração. Então, dos versículos 14 a 20, nós vamos ver isso. Dos versículos 21 a 23, ele mostra quais são os vícios residentes dentro desse coração. O que habita dentro do coração do ser humano? E eu então quero gastar tempo com os versículos 21 a 23, a fim de destrinchar tais vícios, atacando assim o problema de frente. Então você vai sair daqui nessa noite trabalhado. E então algo a ser dito é que Jesus conhece bem o coração, mas ele é Deus. Olha os versículos comigo, os versículos 14 a 15. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Porque os discípulos, os fariseus e os escribas, dos versículos de 1 a 13, diziam que o que contaminava o homem era contato com o mundo externo, era contato com o povo impuro, era contato com vasilha suja, era contato com isso, com aquilo outro. Jesus fala: não, o que contamina o homem é o que sai dele. A multidão então se achegava novamente a Jesus, convidados pelo próprio mestre, a fim de serem ensinados. O Senhor então, numa atitude de mestre, diz: ouvi-me todos. Ele age como um pastor que se interessa pelas ovelhas. E aqui falando literalmente o pastor do campo com as suas ovelhas, os animais. O pastor tem que estar interessado no seu povo, no que eles passam, no que eles atravessam. E de certa forma aqui Jesus está refutando, o que vai ficar mais explícito lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, os fariseus que se diziam pastores e não cuidavam, se diziam mestres e não cuidavam das pessoas. Jesus é um Salvador compassivo, que sente profunda dor pelo seu povo simples, que é enganado constantemente por líderes falsos. Jesus fala: ouvindo todos, minhas ovelhas, venham cá, que agora o Senhor falará com vocês. Jesus Cristo então confronta aqui a tese dos líderes religiosos. O que Jesus está fazendo aqui nos versículos 14 e 15 é confrontando e refutando. Se for pensar academicamente, então ele está refutando a tese anterior. Ele está falando: não, o que contamina o homem não é o que essa tradição pútrefada, moribunda está ensinando para vocês. Não é isso. O que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro dele.
substitui uma tese pela outra. Uma diz, vai por aqui, a outra vem de lá para cá e fala, é aqui. Jesus fala, é aqui, eu sou Deus e eu sei o que contamina o homem. Porque do contrário, nós teríamos aqui uma religião legalista. A religião está preocupada com o que pode e com o que não pode, com coma isso ou não coma isso, ou toque isso, ou toque aquilo, ou vista isso, não vista aquilo. Uma religião assim é uma religião legalista. Porque uma religião verdadeira vai falar para você, pese todas as coisas segundo o coração do Senhor. Pese todas as coisas segundo a palavra dele. Avalie. Veja o que agrada ao Senhor. Se isso glorifica o Senhor, se isso é mandamento do Senhor, então faça. Jesus está dizendo aqui nesses versículos em que a real contaminação não é física, mas é moral e espiritual. Em outras palavras, a contaminação vem do coração. Ele é a sede. Não adianta você ficar querendo colocar comportamentos, não adianta você estar querendo colocar situações, vestimentas, enquanto que o real problema está no coração. É mais ou menos aquele pai que a filha agora começou a se interessar por roupas decotadas, e ele agora não quer saber como é que ele vai explicar. Ele simplesmente vira para a filha, não pode. Pai, falar para sua filha não pode, não vai resolver o problema. Diga para ela por que não pode. Trate do coração dela. Vá lá dentro do coração dela. Veja o que está motivando ela a se interessar. E trate. É aquele marido que não conversa com a esposa. É aquela esposa que não conversa com o marido. E tentam os dois levar no casamento a trancos e barrancos. Porque não há explicação. Não há diálogo do coração. Nenhum se interessa. Trate do coração, porque é dele que vem o mal. É de dentro dele. Em nossos dias, irmãos, é perceptível os esforços feitos para melhorar a poluição física. Já viu isso? Só para ilustrar mais isso aqui. Observa que há várias medidas para contornar os problemas do meio ambiente. Olha, vamos colocar mais lixeiras. Olha, vamos criar campanhas ambientais. Olha, vamos multar mais. Mas o problema nunca é atacado de frente. Qual é o problema disso aí tudo? Da poluição ambiental? Chama-se moral, educação, ensino. E isso vem de dentro do coração. Então o problema nunca é atacado de frente. Outro exemplo é campanhas para mudar os conceitos de televisão, né? Olha, vamos criar tal programa assim, assim, assim. Aí a gente cria a nossa emissora, a gente cria a nossa rede, a rede evangélica, ou a rede disso. Mas dentro da rede evangélica há as mesmas coisas erradas, só que com o nome evangélico. Problema foi atacado? Não. Problema coração. Atacado. Esses versículos nos dizem isso. Os versículos 17, 18 e 19, esses nos mostram que os discípulos, ao entrarem com Jesus Cristo em casa, questionaram a explicação dele, dada ao povo. Ou seja, eles perguntaram, eles não tinham entendido o que o mestre estava falando. Talvez isso tenha acontecido por alguns motivos. Talvez pela própria cultura deles, pela própria dureza de coração deles, acostumados com o legalismo, acostumados com os ensinamentos dos escribas, dos fariseus. Eles não entenderam. Eles não entenderam que o mal vem de dentro do coração. Então, os versículos 17 e 18, Jesus Cristo fala: não, o mal vem para a lista dos pecados residentes no coração do homem, que Jesus Cristo
revela aqui para nós. Versículos de 21 a 23. Vai mostrar para nós onde é que reside então e o que são eles. Olha aí, maus desígnios, não, os maus desígnios. Uma pessoa está sempre quase dialogando com a mente. Já viu quando você está pensando, você fica pensando e lutando com os seus pensamentos? Poxa, pastor, se você fica assim, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar naquilo. Isso é os maus desígnios que Jesus está falando. Você constantemente está lutando com o seu coração. Você constantemente está falando assim, eu não posso querer matar aquela pessoa. Isso é errado. Já dialogou com o seu coração desse jeito? Que vontade de pular com aquele pescoço e apertar. É um mau desígnio. Você constantemente está lutando com isso dentro de você. Olha como é que Jesus conhece. Outro pecado que ele fala, prostituição. Pecados sexuais ou atos imorais são esse termo quer dizer. No sentido mais amplo, o termo que usado indica pecado sexual, comportamento sexual ilícito ou de qualquer descrição de dentro e fora do casamento. Isso é prostituição. Existem listas espalhadas na Bíblia que indicam quais são esses pecados da prostituição. O coração do ser humano, a prostituição vem de dentro. Eu acho interessante quando eu estou lidando com um sociólogo ou com um antropólogo dentro do Mackenzie. E eu lembro que uma vez eu tive um debate em sala de aula com os colegas, e alguém tendencioso à sociologia, à antropologia, falou para mim assim: o problema da prostituição aqui na Maria Antônia, acho que é Maria Antônia, região do centro ali, de uma daquelas ruas, falou: o problema disso aqui é pressão social. Eu falei: como? Não, isso aqui são indivíduos que foram instigados a chegar nesse momento. Não! Olha o que a Bíblia está dizendo. Prostituição é algo que nasce dentro do coração do ser humano. E que prostituição é muito mais do que aquele ato praticado lá na rua, por alguém que se dedica a isso. Prostituição são ações que surgem de dentro do coração do ser humano. Ações que prejudicam famílias, pessoas, seja dentro de casamento, seja fora do casamento. Fazendo uma aplicação para os nossos dias, essa lista aqui de maus comportamentos dentro desse aspecto sexual, ele é amplo. Existem ações que revelam a prostituição praticada pelos homens, como por exemplo, estupro, prostituição, leitura pornográfica, prostituição, relação sexual pré-conjugal. Nossos jovens enveredam nesses caminhos hoje. Onde é que sai isso, irmãos? No coração. Contar e ouvir intencionalmente imoralidades. Pessoa, você achava que prostituição era só a profissão, né? Olha o tanto de coisa que a Bíblia está falando que é prostituição, para justamente testificar que é de dentro de nossos corações que surgem tais coisas. Mas Jesus diz que existe outro aqui: furtar. Roubar era o costume dos escravos nos dias de Jesus. Então, quando eles se convertiam, precisavam ser ensinados. Mas quem disse que os senhores também não praticavam tais coisas? Os senhores, eles também praticavam. Por exemplo, em Roma, e eu já citei aqui o caso de Herodes, lá no capítulo 6, era costume roubar a mulher do próximo. Furto. Portanto, furtar é uma ação proveniente de onde? Do coração. Os sociólogos, os defensores da sociologia, que me perdoem, mas esse negócio de que o meio é que ocasiona e leva o indivíduo a fazer tais coisas para tentar justificar, por exemplo, situações como as do Rio de Janeiro, para mim, desculpa. O problema para mim é mais sério, porque só falar que é problema social é muito fácil. Se fosse assim, por que o cara então que rouba milhões não para de roubar? Por que aqueles caras que aqueles traficantes lá que tem até casa com piscina, coisa que eu estudei, não tem? O cara tem e ele não para de roubar e continua alimentando o vício dele. Me
desculpa, não é questão do meio, é questão do coração. Eu posso afirmar isso porque o meu mestre afirmou. Roubar são coisas do coração. E hoje, os homens praticam roubos? Claro. Você quer ver uma prática muito comum, às vezes, que a gente não percebe que é roubo? Já viu o cara que entra no supermercado, pega uma banana e come e não paga lá no caixa? Um cachimbo aqui, vai comer no mercado. Terminou e joga o carrinho pra lá. Se você já fez isso, meu irmão, eu quero dizer pra você que você é ladrão. Você não pagou isso, mas o dono pagou por aquilo lá. Desculpa ser tudo assim. E funcionário preguiçoso? É roubo também? É, porque está ganhando para trabalhar, ele fica cozinhando o galo. Também está roubando o tempo dele. Ele está roubando o dinheiro do chefe dele que paga para ele aquilo. E crentes que desperdiçam tempo na frente da televisão enquanto podia estão servindo o Senhor e lendo a Bíblia. Estão roubando o tempo precioso que o Senhor Deus deu para ele. Estou falando que você não pode assistir televisão, você pode, mas depois você cumprir suas obrigações. Ah, passou, não cresce na vida cristã. Não vai para frente minha vida. Minha fé não desenvolve. Por quê? Meu irmão, quanto tempo você gasta fazendo outras coisas e deixando a Bíblia de lado? Quanto tempo você desperdiça dando prazer para o seu ego ao invés de você estar evangelizando alguém que está precisando? Quantas vezes você foi atrás de alguém que estava precisando do seu apoio? Olha o quanto você está roubando o Senhor no tempo que Ele te dá para viver. Já presenciou essa cena? Isso é furtado. E o crente que rouba dízimo, você já viu isso? Ó, pastor, então você não tira o seu dízimo. Sendo crente, você está roubando o Senhor. Porque Ele deu a ordem: tragam para casa do tesouro. Precisa disso. Então, meu irmão, não ria do traficante que está lá fora e achando que você é melhor do que ele. Somos todos ladrões em nossos corações. Homicídios. Prostituir e roubar são formas de homicídios. E deve ser por isso que Jesus Cristo então inseriu aqui nessa lista homicídios. Pois homicídios são praticados na mesma cena de roubo e prostituição. Crimes cometidos por motivação vinda de ódio. E hoje, como os homicídios são praticados? Existem várias formas. Vou citar apenas um aqui. Alguns críticos do cristianismo dizem que a Bíblia relata infanticídio e que aprova, de certa forma, para justificar o nascimento de Jesus, que muitos meninos morreram em Belém pela perseguição de Herodes. Falta de conhecimento, falta de teologia, leva o cara a criticar isso, coisa que ele não conhece. Mas ele faz essa crítica, está aí em revistas, inúmeras revistas aí, né? No Brasil tem um que gosta de criticar o cristianismo e expor e querer falar que o cristianismo é mentira, né? Não vou citar o nome da Galilei, ou quer dizer, da Galilei aqui não. Né? E vira e mexe eles falam: olha, o cristianismo matou crianças. O Deus do cristianismo é tirano. Mas eu te pergunto: e o aborto aprovado pelo Estado? É o quê? E o aborto que está sendo exaltado nos nossos dias? É o quê? Um infanticídio também não? Com certeza é. E se pratica hoje. Adultérios. Ato praticado por homem ou mulher contra outra pessoa que não é o seu cônjuge. Sabe que o adultério acontece só em ação naquele momento de conjunção carnal, na perspectiva de Jesus Cristo? Será que é só o fato de haver o ato? Ó, pastor, eu aqui, eu não toquei nela não, pastor. Então não teve adultério, teve, pastor? Não, segundo Jesus Cristo teve. Mateus 5:28 diz que quando um homem casado apenas olhar com olhos
configurou o adultério, porque o adultério nasceu no coração. Então não é o ato que configura em si o adultério, é a intenção do coração em praticar esta coisa. E da mesma maneira a mulher, ela olha com olhos cobiçosos para outro homem que não é o dela, certamente houve adultério. Aí o jovem fala assim: não, então desse aí nós estamos livres, hein, pastor? E eu passei um bom tempo pensando que era assim, até eu conhecer o reverendo Silas Nova, que vai me ouvir pela internet, está falando meu nome lá. Eu lembro que uma vez ele falou para nós que adultério não é só o casado, o não casado pratica, porque aquela mulher que não é a sua, ou aquele homem que não é o seu, fazer isso é adultério. Porque se ela não vai ser a sua mulher, se vai ser o seu marido, vai ser de alguém um dia. O tamanho do problema que a gente está com ele aí, nossa sociedade aprova isso. A malhação, carnaval e N outras coisas praticadas hoje pelos nossos jovens e por nós adultos. Big Brother Brasil está aí para mostrar que a nossa cultura ama o adultério. Ama. Eu nunca vi tanta promiscuidade televisionada em TV aberta como está acontecendo nesse último Big Brother. Eu abro o Folha Online, a 6 das 10 notícias principais do Folha é Big Brother. Eu abro o Estadão, 8 das 10 fala de Big Brother. É impressionante como a nossa cultura ama o adultério. Olha como é que Jesus Cristo amplia então o problema do ser humano. Cobiça. Aqui toda forma de avareza é condenada por Jesus Cristo, desde querer a mulher do próximo até mesmo o bem do outro. Pessoas que querem tomar, tomar e tomar são avarentos. O que tem de líder religioso nos nossos dias com esse pecado do coração não é brincadeira. Você entra num culto de determinadas igrejas, de cada 100 palavras que o cara fala, 120 é sobre dinheiro e ele está querendo arrecadar para ele. Por isso, quando você fala para a pessoa, vamos na igreja evangélica, ele já pega a carteira dele e fala assim: peraí, eu não vou. Pode deixar a carteira em casa? Terrível isso. Gente que pensa em tomar, 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 enquanto que Jesus Cristo nos ensinou que Ele veio dar, dar e dar. Ele deu a sua glória, deixando ela. Ele deu o seu tempo andando conosco, nos ensinando, e Ele deu a sua vida pela minha e pela sua. A religião verdadeira fala para você: cuidado com a avareza. Você tem que dar mais e receber menos. Deus deu o seu sangue, Deus deu sua graça, Deus deu sua vida, Deus deu salvação. Se você está interessado em tomar em todas as suas ações, interessante ver isso, né? Nossos meninos são treinados para isso hoje. Olha, você tem que ser melhor, 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 você tem que superar, você tem que superar, você tem que superar. O menino pensa: eu tenho que tomar, tomar, tomar. Tem uma piadinha dentro do direito, né? Tá 2 advogados lá, um vira pro outro: vamos tomar um negócio ali? O outro fala: de quem e quando? Essa piadinha dentro do campo de direito que rola, eles gostam. Advogado, né? Aquela prerrogativa de advogado gosta disso. Conheci vários advogados que não eram por aí, mas conheci outros que justificavam realmente o problema. A verdadeira religião é isso. Ensina-nos a doar mais do que ganhar. Bom, essa é a soma de todos os vícios aqui que Jesus Cristo trata. Agora existe outra lista que ele começa a falar, que agora vem da boca. Ou seja, brota do coração, mas
é lançada pela boca. Os outros são práticas, né? Homicídio, roubo, adultério, prostituição. Agora existem aqueles que a boca fala. E o primeiro aí que começa na lista é o dolo. Não é isso? Depois que ele fala a avareza, aí ele fala as malícias, o dolo. O que é dolo? É falso testemunho. É quando você insinua algo contra o seu próximo sem ter provas a fim de prejudicá-lo. Você está roubando a verdade e enganando para sobressair. Isso no meio corporativo é praticado à torta direita. Agora pasmem. Pasmem que cristãos gostam dessa prática. Me assusta pensar nisso. Crente falando mal do seu irmão, dando mau testemunho. O mais popular para dor é fofoca. Fofoca. Praticada descaradamente em todos os setores da sociedade. O que tem de fofoca nos nossos dias não é brincadeira, irmãos. Tá? Quando não há provas e há apenas a intenção de manchar a integridade do próximo, já é dolo. É roubar a verdade. A nossa política aí, para nos mostrar isso, né? Nunca antes na história desse país foi praticado tanto dolo como nessa última eleição. Incrível como desconstruir a imagem do outro foi a prática mais comum dos nossos candidatos. O pior para nós, parece que foi um Big Brother de 6 meses eleitoral. Nós achávamos bom, gostávamos de assistir, de ver, mentira atrás de mentira ser contada. Foi tão descarada a coisa que em um mês nossa presidente conseguiu aí mostrar que ela mentiu o tempo todo da campanha dela. E nós abonamos isso. Olha como é que o nosso país ama o dolo. Lascívia é um impulso pecaminoso, luxúria, licenciosidade. Esse termo aqui revela a falta de controle do ser humano e dominar os seus impulsos perversos. Sabe quando você conversa com a pessoa e a pessoa fala, pastor, eu não consigo me controlar. Parece que domina-me esse sentimento, essa prática, essa vontade de fazer isso. Isso é lascívia, é falta de domínio dos impulsos perversos. E aí você dá vazão. Nossa, pastor, isso acontece. Está aí um pedófilo sendo avalizado pelo Estado, que diz que o seu amor pela criança é o mesmo amor da mulher para o homem adulto. O cara não domina a perversão dele. O nosso Estado, com base em pesquisas falsas, já vem tentando empurrar em nós que é normal, que é o mesmo sentimento marital. Zoofilia. São coisas horrendas. Eu estou falando isso aqui de coisas que eu sinto no meu gabinete. O cara chega e fala para mim, eu não consigo dominar isso em mim, pastor. Lascívia vem da onde? Ah, pastor, porque foi abusado lá na infância, então ele abusa crianças hoje. Para com isso. Se está assediado no coração, não tem justificativa, não tem esse negócio de falar foi meio social, foi isso, foi aquilo outro. É fruto de um coração pecaminoso, caído, doente, perverso. Inveja. Precisa distinguir que inveja de ciúmes, né? As pessoas às vezes confundem uma com a outra. Ciúmes é o temor de perder algo. Inveja é o desprazer de ver uma outra pessoa possuir algo. A inveja é um dos vícios mais destrutivos da alma, irmãos. Ela azeda, ela torna podre os ossos. Diz lá,
com má vontade a vida da pessoa por causa do que ela tem, do que ela é. O que tem de gente invejoso, principalmente de igreja, não é brincadeira. Você quer ver um sentimento mais abominável e dito abertamente por crentes aí hoje? É aquela frase dizer o seguinte: aquele ímpio vai perder isso para mim, minha vitória vai ter sabor de mel. Já viu isso? Pastor, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Já viu isso? Você tem que tomar aquilo daquele cara, aquele é ímpio. Às vezes uma pessoa fala isso para mim, eu falei, misericórdia, irmão, se for a custa disso, a gente deixa aquilo lá quieto. É ímpio, pastor, tem que passar por cima, é nosso, Deus fez tudo para nós, Deus nosso, Deus é o dono da palavra. Isso é inveja, isso é pecado no coração, residindo lá com cara de santidade, mentiroso, invejoso, doente, podre. Tem gente que amarga nesse sentimento, que é incompetente, não consegue avançar na vida, não consegue lutar e trabalhar porque está preso na inveja. Fica olhando para a vida do outro e querendo o que é do outro. Preguiçoso. Quanta coisa Jesus Cristo mostra sobre nós. Foi a inveja que matou Abel. Foi a inveja que jogou José no poço. Foi a inveja que levou Davi, Saul a perseguir Davi. E foi a inveja dos fariseus que crucificaram Jesus Cristo. Inveja é um sentimento danoso. A verdadeira religião, irmãos, ensina-nos a amar. O verdadeiro amor não sente inveja. Está lá, capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor não sente inveja. A gente tem prazer em ver o outro crescer. E aí Jesus coloca aqui palavras destruidoras, blasfêmia, ato de difamar o caráter do outro, xingamento, calúnia. Tudo isso é blasfêmia, linguagem desdenhosa, insolente. Isso é blasfêmia, soberba. É a tendência de achar que é melhor que o outro. Isso é maligno. Satanás é soberbo. Tem gente muito soberbo, orgulhoso, que acha que é melhor do que o outro. Essa tendência está no coração de quase todos os homens. Basta ver a Torre de Babel lá, né? Queriam construir uma torre para chegar até o Senhor, ser mais alto que o Senhor. E por último, loucura. Essa é a palavra que resume todas essas ações. Porque louco é o homem que pensa não ter potencialidade e prática de toda essa lista descrita por Jesus Cristo. É louco. Ah, não, pastor, eu não pratico isso aqui não, eu não tenho isso aqui no meu coração. Louco você pensar que você é assim. Você não tem nada disso no seu coração. Louco. Louco e surdo, que Jesus Cristo está falando em alto e bom tom aqui nessa noite. Todos nós, irmãos, eu e você, possuímos tais pecados. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, praticamos tais coisas. Ou somos praticantes. Você deve estar pensando então, poxa pastor, eu entrei com essa noite para ser consolado, eu só venho com decisão dessa dura, e eu falei para você que você ia sentir dor que eu tinha anestesia. Te avisei antes. Você deve estar perguntando, e tem solução para isso, pastor? Tem jeito na minha vida? Tem jeito de eu mudar e largar tudo isso? Então agora eu preciso dizer para você. Primeira solução: reconheça que o seu coração é a causa dos seus problemas. Viu quando você entra no consultório do psicólogo e aí você está conversando com ele, o psicólogo, psiquiatra ou pastor, conselheiro bíblico, e todos eles vão falar o seguinte: primeira coisa, você tem consciência do seu problema? O que Jesus Cristo está fazendo aqui não é diferente. Na verdade, nós aprendemos com o mestre, né? O que ele está fazendo aqui é reconheça o seu coração. Essa é a primeira medida que você deve tomar nessa noite: reconhecer o seu pecado, estar ciente de que tudo isso aqui existe.
coração e te aprisiona, te segura e não te deixa sair. Reconheça. Quando você não tiver essa atitude, meu amado, você continuará sendo dominado por tais sentimentos, será escravo. Eu estou te dizendo isso com base na Bíblia. Depois você chega em casa e lê lá Romanos capítulo 6. Enquanto você não se liberta, você é escravo. O escravo, ele é dominado pelo pecado aqui nesse sentido. Que ele é o Senhor, o pecado é o Senhor, ele escraviza. Por isso que sua vida não vai. Por isso que as coisas não fluem. Não precisa de terreiro. Eu quero te desamarrar. É porque não vai te aprisionar mais. Quem tira essas prisões de nós é Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer isso. Primeiro de tudo, ele pode ser isso. Segunda, é justamente, eu já dei entrada nela, entenda que só Jesus Cristo pode libertar o seu coração. Observe Jesus Cristo nesse capítulo, agiu como médico, ele fez isso. Ele diagnosticou o problema, ele fez um raio-x e ele falou: o problema é esse, e a solução está aqui. E quando ele fala que a solução, o problema está no coração, ele automaticamente está dizendo: só eu posso resolver esse problema, porque só ele esquadrinha o coração, só ele que prova os pensamentos. Como é que faz? Só ele tem a solução. Portanto, se você quiser se livrar de todas essas misérias, só o Senhor Jesus pode fazer isso por você, meu amado. Terceiro, você precisará de ajuda para ser liberto. Assim como eu, conselheiro cristão, como psicólogo, como o psiquiatra vai falar para o paciente: olha, você precisa de ajuda para isso, eu te digo da mesma maneira essa noite: você precisa de ajuda para ser liberto. Você não pode fazer sozinho. Porque até a tarefa de identificar esses vícios, você precisa de Cristo. Já parou para pensar que você imaginou que você entrar aqui dentro hoje e ser confrontado dessa maneira? Olha para dentro de você e fala assim: poxa, eu nem sabia que eu tinha um tanto de coisa dessa aqui, porque um cara de coisa dessa aqui eu pratico no meu dia a dia. Meu amado, só Jesus pode te ajudar a se libertar disso aqui. E você precisa da ajuda dele, você precisa de alguém para caminhar com você. Eu te ofereço duas ajudas: Jesus e a minha como pastor também. Eu posso te ajudar. Como? Te conduzindo para Cristo, porque liberta é só Ele. O que a gente fazer é te conduzir lá e muitas vezes te confrontar. Fala: olha, meu irmão, está errado, presta atenção nisso aqui. A Bíblia está dizendo: para esse pastor serve. Só não tem que pedir dinheiro, pastor tem que pastorear. Não sei que acha isso no Evangelho brasileiro, não é o Evangelho verdadeiro, porque o verdadeiro fala que o pastor, a profissão dele é cuidar de gente, é ajudar as pessoas. É fazer isso que eu estou fazendo aqui, falar: meu amado, tem um problema aí, eu preciso ser resolvido. E é Jesus Cristo. Quarto, entenda que nesse estado dominado pelo pecado, o que te aguarda é condenação. Eu não posso deixar de falar isso aqui nessa noite. Continuar nessa caminhada, continuar sem confessar os seus pecados e se arrepender e crer em Jesus Cristo, amado, vai te condenar eternamente. Não posso deixar você sair daqui nessa noite sem pensar nisso. Se você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se você não for orar pela graça manifesta por Deus aos homens, você está totalmente perdido. Não posso deixar de te falar isso aqui nessa noite. Então não sai daqui nessa noite sem confessar os seus pecados, sem se arrepender deles e principalmente sem crer em Jesus Cristo. Porque senão você continuará dominado pelo pecado, você continuará escravo do pecado e você será condenado, porque o salário do pecado Romanos capítulo 6. Você pode desfrutar da graça. Essa é a solução da sua vida. O que você tem que fazer é se enfrentar, é descer do seu pedestal de que você pensa: olha, não é bem por aí não, eu dou conta de me resolver, dou conta de me livrar disso aqui. Desça do seu pedestal nessa noite, se humilhe diante de Jesus Cristo, reconheça: não consigo. Você pode morrer tentando conseguir sozinho. Deus está te dando a graça nessa noite. Deus está falando: filho, venha. E onde vocês entrou aqui nessa noite à toa?
Nenhum de vocês veio aqui por curiosidade. Pode até ter sido no seu primeiro pensamento. Mas no segundo momento aí, foi Deus que impulsionou para mim aqui nessa noite. Foi Ele que trouxe aqui nessa noite para ouvir isso que eu estou te falando nessa noite. Então, meu amado, desfruta da graça. Está lutando sozinho. Entregue seu coração. E quinto, compreenda: servir a Jesus Cristo quer dizer renunciar a si mesmo. Você só se libertará de fato dessa vida dominada pelo pecado quando você perder a sua vida. Como é que é isso? Você tem que abrir mão do seu mundo, no sentido de você achar que você rege, de que você domina, e deixar Cristo morar no seu coração. É assim que você vai ganhar a vida. É assim que você vai ter paz de verdade. É assim que você vai ter esperança, sentido de acordar amanhã, segunda-feira, e falar: poxa, vou trabalhar hoje e vou trabalhar para glorificar o meu Deus. É assim que você tem sentido de vida. Sem isso, meu amado, esquece, você não pode servir. Por isso a vida fica maçante, chata, monótona. Ser cristão significa que Jesus Cristo deve ser verdadeiro para você. Ele não pode ser apenas alguém que satisfaz as suas necessidades. É que você não vai poder encontrar. Já viu que tem um monte de crente frustrado aí hoje? Tem muita gente que fala assim: não vou na igreja mais. Por quê? Não me satisfez. Mas por que não me satisfez? Porque ele queria que a necessidade dele fosse satisfeita. Jesus Cristo não está aqui para satisfazer ninguém. Pelo contrário, ele que deve receber toda a glória. E a satisfação do crente é em saber que Cristo morreu por ele. Em resumo, tornar-se cristão não é conseguir ajuda para o que você faz, mas é adotar uma nova maneira de viver, a vontade de Deus. Você precisa lhe obedecer porque deve a sua vida a Ele. Tem gente que confunde isso. Não, eu sou cristão porque Deus me deu alguma coisa. Você é cristão porque Deus te salvou, meu amor. Porque Ele é o seu Criador, porque Ele é o seu Redentor. Não tente adaptar o cristianismo à sua vida. Não, ser cristão aqui é o seguinte: vou na igreja, levo minha Bíblia no domingo, entrego até meu dízimo. Olha, pastor, que legal. Mas no meu dia a dia as coisas não mudam. No meu jeito de agir, de pensar, de falar, nos meus relacionamentos, sejam eles amorosos, trabalhistas. Que cristianismo é esse que você vive? Você adapta. Não, eu tenho até alguns conceitos morais aqui. Olha, pastor, não roubo, não mato, não furo, pratico tal coisa. Isso é cristianismo? Nunca. Isso é pragmatismo. Está tentando adaptar alguma coisa na sua vida. Eu quero dizer para você que você vai se frustrar se você faz isso com o cristianismo. O cristianismo é uma maneira de vida, é viver, é mudar a sua perspectiva, é deixar todos os seus conceitos serem moldados pelo Senhor Jesus Cristo segundo a sua palavra. Deixe a sua vida ser transformada por Jesus Cristo. Sai daqui sem pensar nisso nessa noite. Eu gostaria de concluir. Bom, nosso tratamento intensivo terminou por hoje. Você vai para casa sentindo algumas dores, mas certamente o remédio consolador do Espírito Santo de Deus irá agir nessa noite. Eu já te apresentei ele, Jesus Cristo. É a graça que há em Cristo Jesus. As dores vão acontecer e são devidas às extrações realizadas em seu coração inflamado pelo pecado. Está doendo, está incomodando, porque o seu coração está inflamado. Esses pecados estão residindo em Deus. Se você se sentir desconfortável aqui nesta noite, o seu coração foi profundamente impactado pelo Senhor. Se você não se sentiu impactado, nem incomodado, parece que está tudo do mesmo jeito, eu quero dizer para você que seu coração está petrificado, e o processo tem que ser mais profundo ainda. E a gente vai ter que gastar mais tempo. Eu te convido para voltar semana que vem, para a gente continuar tentando, até a gente extrair dentro dentro. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, há de substituir as misérias extraídas aí dentro hoje por boas sementes. Ele vai extrair e vai colocar aí dentro o amor, a verdade, a justiça, a esperança, a paz e a vida longa. Todas elas fazem parte do remédio para a salvação.
todas elas. E eu te convido essa noite a ter um tempo com o Senhor. Feche seus olhos. Converse com o Senhor. Meu Deus, eu identifiquei tudo isso dentro do meu coração. Tudo isso que o Senhor falou está aqui dentro. Trata do meu coração. Muda a minha vida. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor que você tem roubado, que você tem mentido, que você tem praticado o dolo, a blasfêmia, o adultério, a prostituição. Fala para o Senhor. Pede para Ele o remédio. Pede para Ele Jesus Cristo. Grandioso Deus, esse povo está diante do Senhor. Nós estamos diante do Senhor. Fomos incomodados nesta noite. O Senhor falou conosco. O Senhor mostrou o nosso coração caído. O Senhor mostrou nossa real condição. Pecadores, miseráveis, faltosos, condenados. Porque do jeito que estamos fadados ao inferno. Tendo todos esses pecados residindo dentro do nosso coração, Senhor, nossa religião é falsa. Nossa religião nos distancia do Senhor. Nossa religião é hipócrita, porque não tem arrancado de nós. Na verdade, nós estamos acostumados a crer em placa de igreja, em crer em tradição, em denominação, e não em Jesus. Então, Deus, essa religião que nós vivemos até hoje era falsa. Ela não nos confrontou, ela não nos disse a verdade, ela não mostrou os nossos erros e não nos chamou para sair de dentro deles. Liberta-nos, Deus. Liberta-nos com Jesus Cristo nesta noite. Vem com a tua graça, Senhor. Derrama tua graça sobre nós nesta noite. Santifica-nos. Tira de nós a prostituição, tira de nós o furto, tira de nós a lascívia, tira de nós o adultério, a blasfêmia, a soberba, o dolo. Tira de nós, Senhor, a inveja. Tira de nós, Senhor, os homicídios. Tira, Senhor. Arranca de dentro dos nossos corações tais marcas e outros mais, e transforma-nos, Deus, conforme a imagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Desperta nesse povo, Deus, o interesse de te servir tão somente. Em nome de Jesus.